Então eu trago um abraço da Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador, que inaugurou sua nova fachada, que foi muitos anos, um sonho. Quando eu cheguei ali tinha um símbolo que eu não gostava, e que eu vi naquele templo, Ebenezer sabe da história, um triângulo que fazia lembrar um símbolo maçônico. E a Bíblia diz que eu devo evitar toda aparência do mal. E a igreja fica numa rua com 6 hospitais. E aí um dia um médico, eu tinha 6 meses, eu tinha voltado dos Estados Unidos, um médico, eu fui visitar uma pessoa naquele hospital, o Hospital Ana Nery. E aquele médico disse: o senhor é o novo pastor dessa igreja? Eu digo: sim. Ele disse: posso fazer uma pergunta? Minha avó é da Assembleia de Deus e eu gosto muito de ir ali de vez em quando. Eu estou afastado, mas pastor, aquele símbolo ali dentro tem maçons, tem muito maçom, né? Eu disse: olha, eu tenho apenas alguns meses, mas que eu saiba, se tiver, eu não sei, mas que eu saiba, não. A partir dali, eu comecei a me interessar. Lógico que eu encontrei, mas eles não são responsáveis. Inclusive, eles estão lá até hoje, uns 3 ou 4. Os 2 abandonaram a maçonaria não significa mais nada para eles. Mas eles não eram responsáveis por isso. Eu procurei o pastor médico que fez aquilo lá. Ele disse: olha, eu não sou, nunca fui. Então foi realmente um descuido. Mas hoje não, hoje é 8 metros, uma cruz de aço inoxidável, uma fachada que custou, e vamos inaugurar agora com um grande ato de louvor e adoração com Anderson Freire, antes do final do ano. Está nos últimos detalhes das portas automáticas, tanto para o garagem, para o estacionamento, etc., como a porta que fotocélula que entra no santuário, a porta abre em vidro automaticamente. Quase 450 mil reais só a fachada. Então, a fachada ficou belíssima e mostra um novo capítulo. Lógico que foi o primeiro investimento da igreja, porque a igreja não é isso aqui. Isso aqui é apenas logística. A igreja é outra. A igreja é uma outra história e que foi provada por Deus durante a pandemia. Deus faz isso, não só com a igreja, mas com a sua vida. Sabe que a palavra tribulação, você sabe que eu sou autor do livro Terceiro Milênio e Agora, não? E nossa igreja promove um dos maiores congressos de escatologia do Brasil, todos os anos, no final do mês de julho. E eu levo sempre um pastor aqui do Rio de Janeiro, o pastor Edinaldo Cavalcante, também fruto da mesma igreja em Nilópolis, que Ebenezer conhece muito. A palavra tribulos, que daí temos a palavra tribulação, grande tribulação. Tribulo significa peneira. Peneira. Deus vai mandar umas peneiras na sua vida. As circunstâncias da nossa existência são peneiras para refinar o ouro, refinar e polir o diamante, e para saber aqui dentro quem é quem de fato. Isso só pelo fogo, com uma pandemia e outras coisas, e chumbo grosso que vem por aí. Por isso eu quero, nesse momento, pastor Ebenezer, agradecer essa passagem rápida. Amanhã eu me reúno com o pastor Ilquias. Ore por essa reunião. Mais 50 pastores, ele me distinguiu. Por isso que estou aqui, pastor Ebenezer. Recebi seu convite e também do Edivar, da Igreja Batista do Ingá. Mas eu preferi ficar com o pastor Ebenezer. E ele vai se reunir com 50 obreiros para discutir um assunto
Amanhã nós vamos almoçar juntos e 50 pastores em todo o Brasil estão vindo, líderes, para discutir, inclusive o pastor Piragini, que acaba de assumir, foi eleito por unanimidade o novo pastor da primeira igreja batista de Niterói. Pastor Pascal Piragini, que foi pastor há muitos anos da primeira igreja batista de Curitiba. Nós vamos discutir um assunto sobre identidade, presença e visibilidade da denominação perante a sociedade civil brasileira e principalmente perante os órgãos constituídos, né? Congresso Nacional, Senado, Supremo Tribunal Federal, imprensa, etc. Gostaria que isso orasse. Um assunto seríssimo, que às vezes a denominação fica omissa e calada. Não pode. Nós temos a tarefa de pregar o Evangelho, mas nós temos que ter presença e identidade. E a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mais ou menos, nem pensar. Ou você é frio, ou você é quente. Se você não é frio, e se você não é quente, você é insuportável. Você dá nojo, dá náuseas. E eu sinto ânsias de vômito quando eu vejo você e ouço você. Essa palavra é minha? Do Senhor Jesus, no livro de Apocalipse. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Transparência acima de tudo. Sinceridade acima de tudo. Amém? Voltar aqui é bom, pastor Benez. Vejo aqui muitos novos rostos. Fiz aqui algumas conferências no passado. O pastor Benez me deu esse privilégio. Quero que os irmãos orem. Levei uma rasteira da vida. Não sei se o pastor Ebenezer comentou com vocês, há 3 anos atrás, minha querida esposa foi diagnosticada com Alzheimer. Para sair, minha esposa hoje é minha filha. E ela é uma grande companheira que me deu 3 filhos, 8 netos, todos eles nos Estados Unidos. Como vocês sabem, eu fui pastor nos Estados Unidos 20 anos. E ela padece, entre outras consequências, efeitos dessa maligna enfermidade, a perda da memória recente. Se você perguntar o que ela almoçou ontem ou antes de ontem, não sabe. Agora, se você contar uma parábola da Bíblia e uma história da Bíblia, e disser alguma coisa que não está na parábola, você vai levar na hora uma exortação. Não, não foi nesse monte. Foi nesse. A memória antiga, nome dos filhos, dos netos, tudo preservado ainda, mas não estará. É muito duro saber disso. Instalei câmaras dentro de casa, nesse momento, para vir aqui, ficou uma cuidadora, inclusive da nossa igreja, e o pastor Benez disse que o culto aqui não é online, né? Porque a nossa igreja é online, senão eu ia mandar uma gratidão a ela. E está lá, cuidando da minha esposa nesse momento. Estou casado com ela há 47 anos, e tem sido uma companheira extraordinária. E ela me deu uma linda família, 3 filhos, 4 netos, 4 netas. 2 filhos homem e uma filha mulher. E pretendo, né, daqui a uns 3, 4 anos no máximo, e o pastor Benezzi ir embora, voltar aos Estados Unidos, minha segunda pátria. O governo americano me deu o título da cidadania americana. Eu entro nos Estados Unidos quando eu quero, sem apresentar nada, porque eu tenho um passaporte estadunidense. Eu sou American Citizen.
Foi um dessas bênçãos de Deus. Meus filhos estão lá, concluíram suas universidades lá, e vêm aqui apenas de vez em quando, só para passear. Ou trazer os netos para batizar. Ano passado batizei 3 netos, 2 filhos do Rod, e um filho do Rod e 2 filhas da Vanessa. Agora aí, haja coração lá no batistério, né, para eu batizar meus netos. Casei meus filhos, batizei meus filhos, agora estou batizando os netos. Bênção pura, né, irmão? Mas, como eu disse, tem tribulos, minha esposa. Por isso, se você está pensando em casar, case certo, viu? Mas não só com paixão. Mas porque talvez vai ser preciso mais do que paixão. Vai ser preciso compaixão. Agora, com a minha esposa, paixão e compaixão. Entendeu? Porque ela é minha irmã, é minha filha. E eu tenho que tratá-la até para se vestir. Tudo, absolutamente tudo. Que vocês possam imaginar. Por isso que eu peço as suas orações. Viu? Quando lembrar, ó Deus, abençoe aquele pastor lá de Salvador. Eu lhe agradeço muito. Também tenho orado pela sua esposa, pastor Ebenezer. Pela Danusa, ela não está aqui. Precisamos orar uns pelos outros. Somos necessitados de oração. Precisamos obedecer aquela palavra do Senhor. Orai uns pelos outros, né? É uma das orientações. Nós vamos falar nessa noite sobre um assunto, pastor Ebenezer, que está me preocupando. Nós investimos lá na nossa igreja, quando chegou a pandemia. Eu cheguei a pregar no nosso culto no meio da semana, é quinta-feira. Eu cheguei a pregar com um irmão aqui. Nós não tínhamos câmera, não tínhamos nada, a igreja não tinha uma multimídia que tem hoje, e tinha o meu iPhone, o iPhone da minha esposa naquela época, que não era esse já é o 13, um menor, com menos capacidade, e passamos a transmitir o culto online de maneira desafiadora. E eu cheguei a pregar naquele momento agudo da pandemia, da Covid-19, com 2 irmãos, 3 irmãos, sendo que 2 ou 3 estavam ajudando e um assistindo. E aquele templo imenso, fechado, vazio, por causa dos protocolos. O medo pairava no ar. E a igreja teve que se adequar aos protocolos. A gente não podia ser negacionista nesse particular. E aí começamos a viver um novo momento. Não foi fácil desafiar a igreja para investir na cabine que temos. Hoje temos, inclusive, 2 câmaras profissionais, né, que circulam fora de distância, computadores, mesa de corte, enfim, é outra história. Não foi fácil. Um dia entrou um senhor, quinta-feira, eu vi ele entrar, ele sentou lá atrás assim, e me viu pregar, e quando terminou, eu saí, uma vez eu chorei, eu disse, meu Deus, o que vamos fazer com a igreja? O que será da igreja? As ruas vazias, eu saía de casa, com medo tremendo, minha esposa nessa situação. Ela tinha acabado de ser diagnosticada, tinha sofrido 2 AVC. Eu saía de casa e deixava uma pessoa com ela, às vezes chovendo, etc. Ia para a igreja, com máscara, pregando com máscara. E quando terminou o culto, ele disse, olha, eu sou da igreja presbiteriana e estou afastado. Agora, eu vou dizer ao senhor,
eu nunca entrei aqui nessa igreja. E hoje eu entrei, sentei. Eu pensei que eu ia embora, porque eu disse, será que tem culto? Em plena pandemia? E vi o senhor pregando. Assisti o culto todo. E o senhor pregava, parecendo que tinha na sua frente um auditório imaginário. Eu acho que o senhor pensava que estava pregando para 1.000, 2.000 pessoas. Isso me fez ficar. Para encurtar a história, pastor Benez, ele é hoje membro da igreja. Me pediu para eu batizá-lo. Ele veio da igreja presbiteriana. Ele tem um pequeno negócio de granito e mármore, etc., pedras. Inclusive foi ele que vendeu todo o granito preto agora para essa obra. Dizer aos irmãos que pós-pandemia, o diabo vem desenvolvendo um trabalho sutil, sorrateiro, em silêncio, de desconstrução da igreja, desconstrução do ponto de vista conceitual, doutrinário e bíblico, porque muitos começam a dizer Cristo sim, igreja não, razão de bancos e bancos vazios, e o surgimento de crentes virtuais. E não dá para fazer igreja séria com um crente virtual. Não há na Bíblia, eu estou pregando uma série de mensagens, se você for no nosso canal, no YouTube, Filadélfia PIBS, lá nós estamos com cerca de 3.500, deve chegar a 4.000 seguidores até o final do ano, ou nas plataformas da igreja, no Instagram e no Face. Eu estou pregando uma série de mensagens sobre essa praga chamada crente virtual. Eles deixaram de vir. Antes, a justificativa era a pandemia. Depois, o culto online. Por isso que eu perguntei ao pastor Ebenezer, seu culto é online? Ele disse não. Após o culto online, eles ficam em casa assistindo o quê? O culto online. E assiste através do computador, da televisão, do tablet, do celular, enfim, isso quando assistem. Mas eu sei que alguns assistem. A igreja alcançou uma visibilidade imensa. Hoje, Ebenezer, nosso culto é visto na Áustria, por Aida e por um grupo ela manda. Acabamos de assistir o culto de sua igreja, daqui de Viena. Irmãos de Setúbal, de Lisboa, dos Estados Unidos e do Brasil. E Deus tem abençoado aquela igreja, e muitos aceitam a Cristo e tomam decisões seríssimas através do culto online. Mas esse é o aspecto positivo. O negativo é essa praga de um crente morar a 4, 5 ruas da igreja, bem próximo da igreja, ter carro, que poderia até vir andando, e estão em casa. Cristo sim, igreja não. Para servir a Cristo, para estar, minha salvação está garantida, e eu não preciso estar assistindo o quê? E estar presente nos cultos da igreja. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem quer ter aqui um marido virtual? Marido virtual é aquele que é o seguinte: eu amo minha esposa, homem, foi beleza. Eu vou comparecer lá em casa de vez em quando. Quantos querem? O marido virtual. O marido que nem se lembra da tua, tua data de nascimento, e alguns cutucam ele e dizem, olha, esse é o virtual. Quem quer esse marido? Quem quer uma mulher virtual? Quem quer um namorado virtual? Sem vínculo, sem conexão. Sem conexão não funciona nada no mundo inteiro. Hoje, até os empregados, porque o mundo mudou, e o cenário do mundo mudou, e nós temos hoje o home office, mas você está conectado. Meu filho é computer engineer,
engenheiro na área de computação, e tem mais ou menos 75 pessoas conectadas com ele todos os dias no home office. Ele vai na empresa uma vez por semana. Ele mora no Texas, só que aqueles 75 que está debaixo dele, ele está o quê? Observando, e eles têm que prestar o quê? Um relatório, um trabalho de conexão em cadeia para o desenvolvimento de um projeto. E se não está em conexão e em cadeia, corte. Quem quer? Eu não quero. Domingo passado eu preguei sobre 1 Coríntios 12, aliás foi quinta-feira, quando o apóstolo Paulo fala de fisiologia e anatomia do corpo humano, quando uma metáfora fantástica é apresentada para dizer o que é igreja. E o apóstolo Paulo diz que igreja não é organização, que igreja é organismo. E diz que o cabeça do corpo é Cristo, e que eu e você somos o quê? Membros desse corpo, ligados uns aos outros. Se você ler 1 Coríntios 12, está lá escrito que o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. O ouvido não pode dizer à boca, eu sou melhor do que você. Porque a Bíblia diz que Deus dispôs, porque essa máquina fantástica que é seu corpo e o meu, foi planejado pelo Senhor. E a Bíblia diz que nós somos imagem e criatura dele. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, que os membros desse corpo, que a gente reputa não serem necessários, são os mais importantes. E muitas vezes ele não aparece, mas acontece que está cumprindo uma função sem a qual não estaria aqui. Eu não posso prescindir de nenhum deles. E eles podem me levar a óbito e matar todo o corpo. E alguns desses membros, muitas vezes, eu tenho uma senhora na nossa igreja, que, não posso dizer o nome por questão ética, que teve um problema de câncer e ela teve que retirar o seio. Então um dos seus seios foi retirado para salvar a vida dela. E ela usa hoje um sutiã, porque é caríssimo, ela não tem condições, muito pobre, e onde o sutiã tem um seio artificial, um seio que não é seio, mas ela veste a roupa, e para manter a autoestima dela, aquele sutiã, nós inclusive como igreja, já compramos 2. Um seio é virtual. Você quer esse seio virtual? Quem quer um seio virtual? Nunca. Quem quer uma namorada que perdeu todos os dentes e com os dentes virtual? A dentadura de cima e embaixo. E na hora que ela for dormir, e coloque a dentadura dentro do copo. Quem quer? Ninguém. Nós queremos o quê? A nossa verdadeira. Ninguém quer uma perna virtual, genética, por mais fantástica que seja, a do Roberto Carlos. Vocês sabem que ele tem uma perna dele, da joelha para baixo, virtual. Por isso que ele precisa de um microfone para segurar o tempo todo e fazer isso. Aquilo ali não é o estilo Roberto. Ele adaptou o estilo dele para se manter em pé, com equilíbrio. E então ele faz esses movimentos. Aquele microfone foi feito para ele, projetado para ele. Aonde ele for, leva. Ninguém quer. Nem uma mão, nem um dedo, nem um olho. Não existe igreja virtual na Bíblia. Não existe salvador virtual. A Bíblia diz que quando Deus amou de tal maneira que desceu, tomou forma humana,
e habitou entre nós. Jesus Cristo é Deus conosco, Emanuel. O verbo que se fez carne e osso e habitou o que? Entre mim e vocês. Só se faz igreja séria, pastor, com crente de carne e osso. Pode, amanhã alguns vão dizer assim, comente, eu vou fazer um pedido. Se esse culto lhe abençoar e mexer com você, porque eu vou fazer você vou provocar você a pensar e refletir à luz da Bíblia, com a cosmovisão bíblica. E você encontre crentes, membros dessa igreja e diga: ontem eu fui ao culto, faltou você lá, meu irmão. Não sei se está sendo gravado, porque na nossa igreja, quando termina, a gente diz: pega o culto, entre no YouTube, pega o culto e mande para 10, 20, 30 pessoas. Oi. Então manda, faz um desafio, mande. Obrigado, pastor Benedito. Ótimo, manda. Porque vocês podem ter o culto aqui, não sendo online, mas gravado, editado no YouTube. E depois dali manda. E a pessoa assiste o culto depois do culto, a qualquer horário, bem editado. Meus irmãos, não dá para fazer. Amanhã alguns vão dizer assim: o pastor Ebenezer ou a você: eu estive lá ontem em espírito. Aqui nós temos uma igreja, parte corpo e parte aqui seção espírita, de membros kardecistas. Aqui ó, tem tanto espírito aqui. Você não está vendo não? Amém. Aleluia. Não dá. O pastor vai fazer um apelo para esse grupo aqui, esses primeiros bancos, kardecista espírita, crentes que estão presentes em espírito. Vê se levanta uma oferta aqui, pastor. Se sair R$10, eu cancelo a mensagem dessa noite. Chama um para cantar, pastor. Chama um para orar. Vou convidar um irmão aqui do quarto banco aí para orar. Alguém vai dizer: pastor, não tem ninguém no quarto banco. Fica esperando, pastor. Não vai sair nem amém. Você conhece aquele irmão que fez a oração silenciosa? Ele entra mudo e sai calado. Esses aqui. Não dá para fazer igreja séria com crente virtual. É isso que estamos pregando em Filadélfia. E como meu coração está abrasado nisso. E minhas mensagens são frutos de horas com meu TSD, tempo a sós com Deus, trancado, eu e Deus, para pregar alguma coisa que tenha sentido para agora, para o momento, para a realidade da igreja, a fim de que o corpo inteiro, Efésios 4,16, unido, diz o texto, Efésios 4,16, alguém põe esse texto aqui, meu irmão, Efésios 4,16, vamos ler todos juntos, e vamos entrar no texto, que eu já estou terminando a introdução da mensagem. Até meia-noite a gente termina. Quem manda me convidar para pregar uma vez só? Efésios 4,16. Vamos todos juntos? Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, isso é igreja, o corpo inteiro, olha lá, ajustado e não separado, unido. Não dá para separar o sistema digestivo do respiratório, não dá. Se de repente acontecer alguma coisa e um dedo desse for decepado, tem que pegar o dedo, colocar dentro de um balde, enfim, com muito gelo, e correr você rapidamente para um hospital, por exemplo, um transplante. O coração é tirado, um fígado é tirado, enfim, não importa, o órgão sai no helicóptero, porque está contando as horas, porque aquele membro tem que ser transplantado
dentro de um corpo para receber oxigenação daquele corpo, senão o dedo, o membro apodrece, cheira mal. Membro fora do corpo apodrece. Entra em estado de putrefação. E em alguns casos, rejeição do corpo. Porque o corpo quer membro compatível com ele. E diz o todo, ele edifica-se a si mesmo. Ele robustece a si mesmo. Ele robustece, ele fortalece a si mesmo. O corpo nutre seus membros. Quando eu me alimento, quando eu durmo. Enfim, quando eu tenho cuidado com ele. Todo o corpo está ajustado. Se entra uma farpa de madeira, alguma coisa debaixo da minha unha, todo o corpo começa o quê? Protestar. Se uma pedra entra no meu sapato, um calo, todo o corpo começa a rejeitar aquilo. E aí tem uma manifestação, fora, fora. Lógico, se Alexandre de Moraes deixar. E eu digo isso online. Fora, fora, fora. Por quê? Porque o corpo não aceita. O corpo rejeita. Então a Bíblia diz que nós somos o corpo vivo de Cristo. E seus membros em particular. É isso que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Abra sua Bíblia. Por gentileza. Em João capítulo 15. Você pode acompanhar aí. João capítulo 15. Em João capítulo 15, já chegou? Se não chegou, meu irmão, você está mal. Está na UTI, está em pecado. Pior se estiver procurando João no Velho Testamento. João capítulo 15. Eu sou o quê? A videira verdadeira. E meu pai, o agricultor ou viticultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada o que podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Continua o estribilho, praticamente uma repetição, ou seja, se permanecerdes em mim, se vocês estiverem ligados em mim, se permanecerdes em mim, repete outra vez, Jesus, vocês vão pedir o que quiserdes e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei, outra palavra, a mesma, volta, permanecei em mim, permanecei no meu amor, mas principalmente permaneceis em mim. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor. Novamente. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito, desculpem irmãos, estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, esse texto é fantástico. Esse texto aborda uma metáfora, outra, a respeito da conexão do corpo, da igreja, que é uma metáfora, porque no Velho Testamento não existe a palavra igreja, não existe. Tem templo, tem tabernáculo, tem ajuntamento, povo de Deus, etc. A palavra igreja vai surgir na boca do Senhor Jesus, Ele que criou. A palavra eclesia que significa chamados para fora. Ou seja, aqui estão um grupo de pessoas que fazia parte das grandes multidões, e que um dia, pela iluminação do Santo Espírito de Deus, Deus sacou vocês da grande multidão e os tirou de lá, e por isso que vocês estão aqui, juntos, unidos em amor. Eclesia é tirados do mar. Deus lança a grande rede e tira vocês. Tanto é que o Senhor disse aos discípulos: vocês, a partir de agora, eles eram sócios de uma indústria, de uma cooperativa melhor, piscatória. E o Senhor tirou eles e disse: agora eu não quero que vocês pesquem lá, eu quero que vocês pesquem aqui. Ou seja, vocês pescavam no mar. Eu quero que vocês pesquem agora na terra. Vocês serão pescadores o quê? De homens e de mulheres. A palavra eclesia é exatamente isso. No mar, na pesca, os peixes entram vivos e morrem na rede. Na pesca feita pela igreja do Senhor Jesus, os peixes chegam aqui mortos em seus delitos e pecados, e aqui encontram vida, porque a vida está aqui dentro, e a vida é Jesus, na cabeça do corpo. Foi isso que Jesus Cristo quis ensinar a eles. Uma outra mensagem que tenho pregado por aí no Brasil, quando o Senhor Jesus manda eles lançarem as redes, depois de pescar, de trabalhar uma noite toda. Mas aqui nesse texto fala de videira. No Velho Testamento, pela primeira vez, a Bíblia diz que o Senhor trouxe uma videira de longe, para plantar em Israel, e essa videira é a igreja, e quis proteger essa videira das raposinhas, da ação do diabo, que sempre quis destruir a igreja, porque ele sabe que se destruir a igreja, o plano de Deus para salvar o mundo está em xeque-mate. Porque uma das coisas que tem que se cumprir é que o evangelho seja pregado ao mundo inteiro, assim depois ele voltará. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala que eu fui salvo. Você foi salvo não para ser salvo, você foi salvo primeiro porque o plano A de Deus, o plano A falhou. Pastor, o que foi plano esse? O plano A era que Israel fosse a nação modelo, e através deles, eles seriam uma nação protótipo, e eles seriam usados como ferramenta de Deus para alcançar todas as nações da terra. Só que eles rejeitaram a pedra angular, rejeitaram o plano de Deus,
matar os profetas que foi enviado. Lembra Jesus? Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha faz com os seus pintainhos, e vocês não quiseram, mataram profetas que eu os enviei. Então Deus, Deus colocou eles no freezer, e veio o plano B, que também está no Velho Testamento, mas isso é uma série de mensagens. Eu prego, e com o Edinaldo, a diferença entre igreja e Israel. A igreja não substitui Israel, nem Israel a igreja. Agora, o Senhor disse: vocês estão aí, e eu vou enxertar na videira um zambujeiro. Eles que nunca foram, agora serão. Sabe, aí surge no Novo Testamento uma palavra chamada gentil. Quem é gentil? Você, eu. Gentil são todos aqueles que não são descendentes das 12 tribos de Israel. Algum judeu aqui? Se alguém aqui judeu, filho de judeu com judia, você não é gentil, você é judeu. Da oliveira ou videira natural. Mas nós, o mundo inteiro, inclusive os samaritanos, somos zambujeiro. E aí o Senhor disse: eu vou pegar os zambujeiros do mundo, eles vão levar o evangelho ao mundo inteiro. Uma das maiores dificuldades quando Jesus Cristo terminou o seu ministério, sabe qual foi? Porque a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, nasceu judia. O Cristo que desceu dos altos céus, que existe antes da fundação do mundo, se fez judeu. Mulher, a salvação vem dos judeus. Está aqui na tua frente. Eu sou judeu. Jesus se fez judeu. Os apóstolos eram todos judeus, e eles não queriam pregar o evangelho para outras nações. Daí a ordem. A ordem qual foi? A última, essa é o slogan da nossa igreja. A última ordem de Jesus é nossa primeira preocupação, nossa prioridade máxima. Você decoraria as últimas palavras de tua mãe? Eu creio que sim. Você decoraria as últimas palavras do teu pai antes de falecer? Você decoraria as últimas palavras de uma pessoa que você ama profundamente? Então eu vou dizer, você deve decorar essas últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando concluiu seu ministério, e olhou para aqueles homens e disse: todos juntos, é-me dado toda a autoridade, o poder nos céus. Portanto, o que? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei nesses últimos 3 anos, e eis que estou convosco o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser-me-eis testemunha onde? Aí ele falou o plano geograficamente. Só faltou desenhar. Ou seja, começa por Jerusalém, e agora Samaria, Judeia, e até aos confins o quê? Da terra. Lá na igreja, se você não souber este versículo, não vai ser batizado. Tem que aceitar Cristo, e esse tem que estar o quê? Na cabeça. Decó. Senão vai fazer aqueles crentes. Me diga aí um versículo decó. Ele diz assim: Jesus chorou. Só isso, de vergonha, ao saber que você só sabe esse. Aí, o que é que Deus fez? Espera aí,
Eu vou fazer uma coisa. Quando Judas negou a Cristo, traiu a Jesus, suicidou-se, etc. A história vocês sabem. A igreja se reuniu e 120 pessoas, Atos capítulo 1, estavam reunidos, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Leia o texto. Estavam reunidos quando os apóstolos ali reunidos, aqueles 120, para decidir quem ia substituir quem? Judas. Qual foi o critério? Critério? Tem que ser uma pessoa, olha para mim. Tem que ser uma pessoa que entrou e saiu com ele. Desde o dia em que ele foi batizado, até o dia que ele ressuscitou dentre os, alguém que esteve presente nesses 3 anos, testemunha ocular, de ouvido, tocar nele, ter estado com ele, até o dia, e ter comido com ele depois da morte. Peraí, se você disser assim, eu tomei um lanche com o pastor, é fácil. Ué, estou vivo? Agora, eu comi com ele depois da morte, aí a coisa fica feia. Eu comi, eu bebi, eu toquei nele, depois que, o quê? Ele morreu. Tem que ser um desses. Um desses. Aí, de 120, inclusive Maria presente. Lê o texto. Para não dizer bobagem. Para você não ficar compartilhando no WhatsApp comida estragada, podre, de terceira categoria. Sermãozinho requentado de neopentecostal e de pastor que ele ama multidões, mas detesta pessoas. Pergunta, tem uma pessoa lá em casa que trabalha, ela está frequentando, nós estamos, eu e minha esposa falamos, eu disse, pergunta a ele, qual foi a última ovelha, convide ele para visitar a sua nora, que fez essa cirurgia, ela tem uma nora, lá na favela do Pernambués, para ver se ele vai. Ela faz parte daquela igreja. Entrei aqui desgraçado, entrei aqui, como é? Destruído, mas tudo mudou. Eu sou tu sabe, né? Pastor, por que o senhor quer? Pergunta. Sabe quando ele vai? Nunca. Eles gostam de multidões, show. Picaretagem. Estelionatários da fé. Jesus, os discípulos dizem, tem que ser alguém presente, que andou com ele. E Jesus Cristo disse, eu quero que vocês saiam daqui, vocês têm autoridade. Eu quero que vocês ensinem o que eu ensinei a vocês durante esses 3 anos, porque vocês estavam lá. E aí, os 120 reunidos, inclusive Maria, e se fosse hoje uma irmã levantaria, eu quero propor Maria, para substituir Judas. E logo, os direitos humanos. A milícia e os militontos. Maria! O Senhor diz, não, os critérios têm que ser aqueles que o Espírito Santo colocou na boca do apóstolo Pedro e João. E Maria se submeteu. De 120, quando foi ver o critério, e a peneira passou, muita gente se entristeceu, sabe por quê? Puxa, podia ser eu ali agora. Mas naquele dia que ele multiplicou os pães e os peixes, eu fiquei em casa assistindo a novela. Como é o nome agora? Paixão e o quê? Amor e Paixão. Aí eu estou fora. Não vi.
posso dizer nada. E eu perdi, naquele dia, que ele parou o sepultamento da viúva, né, de Naim chorando a morte do filho, e ele para o sepultamento. Mulher, por que choras? Você estava lá? Não. Você viu? Não. Você ouviu o sermão das bem-aventuranças? Não, está fora. Só ficou o quê? Só ficaram duas. Dos dois tinha que ser escolhido um, foi escolhido Matias. Só que Matias teve o mesmo problema dos demais. Só queria pregar o evangelho para judeu. E aí, o Senhor não vai ficar. Isso não vai prestar. É para pregar o evangelho ao mundo inteiro. E aí o Senhor vai tomar. Agora, vocês não vão orar. Vocês não vão escolher. Quem vai escolher sou eu, porque eu sou o cabeça da igreja. E Jesus vai escolher alguém lá fora. Foi pescar e trazer, porque igreja é isso. Lembre, nunca esqueça, igreja não é esse prédio, esse aparato aqui de uma sala confortável, bonita. Nesses bancos são chamados para fora. Da grande multidão para a grande congregação. Da grande congregação para ser discípulo. Você foi colocado na videira para ser discípulo, para frutificar. E aí, não vai. E aí tinha um homem que começou a perseguir a igreja. Ele matou um dos maiores pregadores, chamado quem? Estevão. E o Senhor foi o encalço dele. Ele era judeu de judeu, da tribo de Benjamim, culto. Falava no mínimo, segundo os estudiosos, 3 a 4 línguas. 3 temos certeza: hebraico, aramaico e grego. Ao ponto das autoridades dizerem: o quê? Por um pouco você me persuade o quê? A ser um cristão, porque as muitas letras te fazem o quê? Delirar. E o Senhor transformou aquele homem de Saulo para Paulo. E disse para Paulo, depois de um trabalho que não dá tempo, Barnabé pega ele e leva para Antioquia, naquela igreja que pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos. Em Atos capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz que o povo olhava Antioquia e disse: o pessoal que entra ali sai parecido com o carpinteiro de Nazaré. Vamos colocar um apelido. Foi apelido. Foi apelido dado, pejorativo. Vamos chamar eles de cristãos, cristinhos, porque eles se parecem com Cristo. E Barnabé procurou uma igreja para levar Saulo, e Saulo ficou lá 1 ano e meio, sabe aonde? Sentado, aprendendo, inclusive com Pedro. Pedro contou a vida de Jesus Cristo toda para ele. E Saulo se tornou o maior intérprete da mente de Cristo. Só que Deus disse a ele: a partir de agora, você está proibido de pregar evangelho para judeu. Você vai pregar e você vai ser apóstolo aos gentios. Sabe por que você está aqui? Por causa da obra de Paulo. Ele saiu, levou o evangelho para a Espanha, para a Itália, para toda a Europa, para a Ásia Menor, foi à Grécia, fez um grande sermão. Eu estive no lugar onde Paulo pregou o sermão extraordinário, ali onde esteve Sócrates, Platão, enfim, Areópago de Atenas. Ele foi ao Paternon, ele levou o evangelho ao mundo inteiro, proibido de pregar o evangelho para judeus. Por isso que todo pastor, a maioria sai do seminário, analfabeto em escatologia, devia ler Romanos 9, 10 e 11. Manda eles lerem e manda eles pregarem. Ó, perna para que te tenho. E eu vou citar para vocês, então, saírem daqui e dispor aquele pastor me encheu de Bíblia, foi uma overdose de Bíblia. Eu quero que você saia daqui tonto, embriagado. Porque só 2 embriaguez é permitido na Bíblia. A Bíblia diz:
Não embriagueis com vinho. Se você não quer ser embriagado com vinho, nem com as mentiras desse mundo, com os fakes desse mundo, então a Bíblia diz: vocês devem se embriagar com o Espírito. E a maior manifestação de alguém cheio do Espírito Santo não é dizer besteira e falar blá, 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 nada disso. A maior manifestação é: recebereis o poder, a virtude, o dinamis, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, sereis minhas testemunhas. Por isso que o Espírito Santo desceu e se manifestou em 14 idiomas, e cada um ouvia na sua própria língua. Paulo saiu pregando o evangelho para os gentios. Gentios. Por isso você está aqui hoje. Por isso que o evangelho chegou a Roma. Por isso que o evangelho chegou a Lutero, a Zwingli, a Calvino. Por isso que o evangelho chegou nos Estados Unidos. Por isso que o evangelho chegou no Brasil. Por causa da obra extraordinária de um homem que teve que quebrar paradigmas, enfrentar, inclusive Pedro na cara. Ele queria fazer um evangelho judaizante, juntando evangelho. Você sabe o que significa a palavra evangelho? Furo de reportagem. Eis que vos trago furo de reportagem. Boas novas. Por isso que as maiores notícias, os maiores programas de jornalista do mundo chamam-se news, headlines news, good news, notícias. Eis que vos trago boas novas de grande impacto. É que nasceu hoje na cidade de Davi quem manda de verdade, cuja autoridade ninguém o tirará. Ele jamais não se tornará inelegível. Vamos tornar ele inelegível. Nunca chegou aí cuja autoridade é para sempre. Chegou aí Kyrios. Sabe o que é Kyrios? Não é pronome de tratamento. Chegou aí quem manda. Chegou aí Jesus, que é o Senhor. Não pronome de tratamento, mas dono. Quem é o Senhor daquelas terras? Quem é o Senhor deste carro? Quem é o Senhor dessa imensa quantidade de terras? Era assim que se já perguntava. Fulano de tal. A Bíblia diz que Jesus foi declarado Senhor dos céus e da terra. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser o quê? Igual a Deus, mas esvaziou-se e tomou forma humana, e achado na forma de homem, foi obediente, e obediente até a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessa nos céus, serafins, querubins, arcanjos, anjos, e toda língua confessa na terra que Jesus é Senhor. Quem disse isso? Paulo. Ensinou o mundo. Pedro queria um evangelho judaizante. Um evangelho: não coma isso, não coma aquilo, não coma sangue. Não... E tem muita gente pegando o Velho Testamento com textos que foram escritos para a nação de Israel, querendo passar para nós. Você sabe o que é galinha molho pardo? É galinha feita com no sangue. Fica da noite para o dia. Quando eu estiver no Rio de Janeiro, se a irmã fizer, me convida que eu vou lá. Pastor, senhor, como? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai dele. Agora, se você não vai comer por uma questão de opção, é problema seu, problema de saúde, etc. Não de doutrina. O Espírito Santo disse a Pedro: não torne tu impuro o que Deus já o quê? Purificou. Vá na casa de Cornélio
ele é romano, ele é italiano, mas eu vou salvá-lo. E ele não queria entrar. Foi por isso que ele sonhou, e o Espírito mostrou todos os animais, e o Senhor disse: pega aquele animal e come. Ele disse: eu não, aquele animal é impuro. Aquele animal tem dentes caninos. Esse peixe não tem escama, não vou comer. E o Senhor disse: é para comer. Não torne tu impuro o que Deus já. E o apóstolo Pedro queria fazer isso. O apóstolo Paulo queria guardar o sábado. O apóstolo Pedro. E foi preciso que ele foi repreendido e foi orientado por essa extraordinária vida extraordinária. E eu quero concluir, porque você, meu irmão, você não pode ser um crente virtual. Essa igreja pode fazer muito mais e transbordar muito mais. E diz o texto, abra sua Bíblia, e eu quero concluir com essa leitura e um dever de casa para vocês lerem em casa e meditarem. Em função de tudo que viu e a aplicação da onde foi retirado. Primeiro é Romanos capítulo 11, versículo 25. Olha, Romanos é o único livro do Novo Testamento e de toda a Bíblia que é diferente de todos. Ele não narra fatos. É o único livro teológico para ensinar você a pensar e a raciocinar biblicamente. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ei, esse ainda não, meu irmão. Daqui a pouco chegou lá. É esse aí que eu quero chegar. Esse irmão é bom. Esse irmão é bom. Eu quero 25, querido. Vou esperar. 25. Até chegar naquele ali. Vamos lá. Isso, obrigado. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos... Olha, Israel endureceu o coração, a mente, e eu vou usar esse endurecimento, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, peraí, vocês não entenderam? Então a Bíblia diz... Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Todo dia se converte gente no mundo inteiro. Alguns anos atrás, eu fui à Coreia do Sul. Eu soube o que estava acontecendo lá. E a Coreia do Sul, que era budista, houve milhões de conversão. Eu participei de uma cerimônia de 10 mil batismos. Começou 2 horas da tarde, terminou 5. O pastor Irlande estava ao meu lado. Na Aliança Batista Mundial de 1990. E foi me dado o privilégio, ia ser batizado pelo Irlande, mas Irlande, pastor Jorge, eu já estou muito idoso. Batize você. E eu batizei, eu guardo. Essa foto é histórica. E aqueles irmãos da igreja do pastor Billy Kim, e eles entraram ali no lago de Seul, imagine 10 mil batismos. Meus irmãos, se você perguntar quem eu batizei, eu não posso dizer. Primeiro que o rosto é tudo igual. Eu só sei uma coisa, era tudo Kim. Kim, Win, E o seu nome, minha irmã? Minha irmã Kim, irmã Kim. E eu batizei vários Kim. Vários Pastor, meu nome é... Eu curti tudo aquilo. Ô, glória. E Irlande do lado. Ali do meu lado, pastor Irlande. E pastor Irlande chorando. 10 mil. Na igreja primitiva foram 3 mil, já era. Aí disseram que culto de oração 5 horas da manhã. Aí pastor Irlande, vamos,
E a gente pegou o metrô e fomos. Eu disse, vai chegar lá, a gente vai encontrar umas 500 pessoas. Uma igreja daquele tamanho, assim, que não tinha Anderson Ferreira cantando, não tinha Aline, não tinha ninguém famoso, e estava todos os coreanos com o rosto em terra, sem nenhuma celebridade, com fome e sede de Deus. E aí eu cheguei e fiquei ao mesmo tempo e tive vergonha. Tirei foto, mostro nas minhas conferências. A foto hoje está, naquela época não tinha a qualidade da agora, meu irmão, a resolução de agora. Eu não tinha um telefone como esse. E Deus está fazendo a obra, virá de Sião. E diz o texto, e assim todo Israel será salvo. E a Bíblia diz, um dia eu vou alcançar a última geração. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, as boas novas, eles são inimigos por vossa causa. Eles nos detestam, eles não podem. Como é que vocês vão entender de Bíblia? Como é que vocês vão entender a história de Israel mais do que nós? Aliás, nós fazemos um monte de besteira também. Falando no mundo cristão, né? Por exemplo, vai comemorar a Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. Faz parte da história, da cultura judaica. Eu morei 90 dias em Israel, no kibbutz, mergulhei exatamente na história do povo de Israel, na Hebrew University Jerusalém, para entender inclusive tudo isso. Passei tudo isso para o pastor Edinaldo, e ele foi em busca, e hoje sabe muito mais do que eu. Páscoa tem a ver com cordeiro e não com coelho. E o pior, coelho ovíparo. Essa é a Páscoa do Brasil. Aí eles olham de lá os cristãos, tudo ignorante, tudo Zé Mané. E pior que um coelho que põe um ovo que nem uma ema põe. Porque se um avestruz pôr um ovo daquele, tem que ser costurada todinha. Acabou a ema. Acabou o avestruz. Páscoa tem a ver com cordeiro, com sangue aspergido. Páscoa é uma palavra em inglês chamado Passover. Eu olho e se eu ver o sangue do cordeiro, eu passo por cima. Mas se eu não ver, eu entro e te condeno. E vejo todas as tuas transgressões e todos os teus pecados. E eles detestam o cristianismo do mundo. Diz o texto, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto porém à eleição, eu, diz o Senhor, amados por causa dos patriarcas, sim, porque eles foram eleitos. Eles foram eleitos e nós fomos escolhidos. Eleição é uma coisa, escolhido é outra. Seria outro sermão. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora, você e eu, outrora, fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Aqui a maioria aqui. Eu, crismado, batizado, por causa da minha avó, e meu pai que queimou a Bíblia de minha mãe. E muitos anos perseguiu minha mãe, mas muitos anos depois, adivinha quem batizou o papai? Eu. Imagine, batizar um homem que queimou a Bíblia de minha mãe. E diz o texto, assim também, esses foram desobedientes, para que agora igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista de que vós foi concedida, à vista do que vós foi concedida, porque Deus os encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia, o quê? Com todos. Eles estão na desobediência ainda,
apesar de que agora nunca vi tanto judeu se converter. Eu tenho visto isso em Israel. E aí a Bíblia diz, 1 Coríntios, olha só, eu vou ler agora. 1 Coríntios 11, Romanos 11. Versículo 11 agora, irmão. Estou terminando. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ou seja, eles olham, nos veem fazendo a obra do Senhor e ficam com ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais em sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, você e eu, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. E ele diz assim: e eu quero que esse pessoal aí, meu povo, meus contemporâneos, sintam ciúme da igreja, para ver se eu salvo alguns deles. Porque se de fato de terem sido eles rejeitados por Deus, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se foram santas primícias da massa também igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, agora, eles foram quebrados da videira verdadeira, e eu, sendo oliveira brava, zambujeiro, fostes enxertados em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, e não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, eles também não te poupará. Considerai, pois, a severidade, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a bondade de Deus, se nela, lembra daquela palavra que o Senhor repetiu? Se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se permanecerem na incredulidade, serão, se não permanecerem na incredulidade, eles serão o quê? Enxertados novamente. Tem gente aí que acha que eles, não, cada vez que um judeu se converte, confessa seu erro, e hoje um dos maiores pregadores do mundo na área de escatologia é um judeu. Ele é enxertado o quê? Na videira, na oliveira. Eu enxertei vocês e enxerto eles de novo. Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortados daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em uma boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos o quê? Naturais. Você foi salvo para permanecer, para dar fruto, para ser discípulo, que gera discípulo, que produz discípulo. Primeiro os seus filhos. Seus filhos têm que ser discípulo. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, não é? Se você não tem cuidado. Meus filhos, meus netos,
Eu estou de olho neles. Meu filho caçula tem 43 anos, na semana passada. Fui visitá-lo. Agora a autoridade máxima é ele. Arruma meus 3 netos. Isaac, Lucas, Mateus. E os leva com a esposa. E eu batizei Isaac. E eu disse agora, você, primeiro discípulo teu tem que ser teus filhos. Primeiros discípulos teu tem que ser teu genro. Mas eu não posso, faça a tua parte. Tem que ser tua nora. O prédio onde você mora. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Eu permaneço porque eu estou enxertado na videira. A videira é Jesus. E eu sou o quê? Um ramo da videira. Lá embaixo tem a coifa. E a raiz que sustenta. E essa videira permanece para sempre. E essa videira é diferente de todas as outras. Essa é para sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Que você, meu irmão, produza muito fruto. Que Deus abençoe essa igreja. E passe essa mensagem para os que não estiveram aqui. E eu espero que Deus abençoe o pastor Ebenezer e sua esposa. E cada um de vocês, sua querida família. Que é a maior bênção, o maior tesouro que você tem é a sua família. Deus te abençoe.